Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Oi! Você se lembra do nosso último teleencontro? Aquele que a gente viu o termômetro que o Joaquim inventou. Pois é, naquela teleaula a gente estudou a equação da reta e aprendeu a aplicá-la em problemas de variação linear. Na teleaula de hoje, a gente prossegue com esse tema e vai estudar o coeficiente angular. Ainda nesta teleaula, você vai aprender a calcular o coeficiente angular de uma reta, vai saber transformar a equação de uma reta da forma geral para a forma reduzida, vai conhecer o significado do sinal do coeficiente angular e vai conhecer a relação entre os coeficientes de retas paralelas e de retas perpendiculares. E aí, Zeca? Tentando inventar um termômetro? Ah, que isso, seu Joaquim. Mas sabe que eu tava pensando naquela história da equação da reta e acabei percebendo no tanto de coisa em que ela pode nos ajudar? Ah, com certeza. Mas será que ainda existe alguma coisa que eu tenho que aprender sobre a equação da reta ou será que eu já vi tudo? Que nada, Zeca. O tema é extenso. E ainda tem uma porção de coisas que você ainda não sabe. Ah, tá esperando o quê? Vamos nessa. Bem, já que é assim, você se lembra da equação da reta, não se lembra? Lembra, claro. Então, a primeira coisa que nós vamos ver hoje é como transformar a equação da reta de uma forma geral, que é essa que você tem aí na parte de baixo do seu vídeo, para a forma reduzida. E então, Zeca, você sabe como transformar a equação da reta da forma geral para a forma reduzida? Acho que sim. Então, vamos ver. Passar essa equação para a forma reduzida é o mesmo que trabalhar com ela, deixando a letra y isolada do lado esquerdo. É isso? É isso aí. Então deixa eu começar a isolar o y e multiplicar por -1 para trocar os sinais. Agora eu divido tudo por 3. Olha aí, a letra y ficou isolada do lado esquerdo. É isso a equação reduzida da reta? Perfeitamente. Ué, mas isso é uma função do primeiro grau? Exatamente. A equação da reta reduzida é a própria função do primeiro grau. E isso nós já estudamos aqui no telecurso. Mas e aí, tem mais coisas sobre a equação da reta? Tem. Vamos fazer o gráfico dessa equação. Aí está a nossa equação. Como se trata de uma reta, então eu tenho que determinar 2 pontos dela, que podem ser, por exemplo, com x igual a 0 e x igual a 3. Para x igual a 0, meu y vai ser 2. Já para x igual a 3, o y é 4. Pronto. Esta reta passa pelos pontos 0, 2 e 3, 4. Agora é só jogar no gráfico. E aí está o desenho da reta da nossa equação. Mas agora eu vou fazer um triângulo retângulo aqui para te explicar umas coisas. Observe que a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, tangente de alfa é igual a 2 sobre 3. Esse número é chamado de coeficiente angular da reta. E veja que ele aparece na equação justamente antes do x. Olha aí, o 2 sobre 3 que a gente tinha na nossa equação. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi essa história de coeficiente angular. Quer dizer que o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com a direção horizontal? Exatamente. Você tem a reta e a tangente do ângulo que ela formar com a direção horizontal é chamada de coeficiente angular. Mas tem uma convenção aí, hein? Que convenção? Se a reta for uma função crescente, o coeficiente angular será positivo. Agora, se a reta for uma função decrescente, o coeficiente angular será negativo. Não precisa nem pedir, Zeca. Já sei. Você quer ver isso na prática, não é? Então, olha aí. Este primeiro gráfico é de uma função crescente. Portanto, seu coeficiente angular é positivo. Já o segundo gráfico é de uma função decrescente. Seu coeficiente angular, portanto, é negativo. Ah, quer dizer então que o coeficiente angular nos dá a inclinação da reta? Sim, só pelo coeficiente angular já dá para saber se uma reta é crescente ou decrescente. Mas não tem só isso não. Se você conhecer um ponto apenas por onde passa essa reta e souber o seu coeficiente angular, já dá para determinar a sua equação. Como assim? Ah, coisas da matemática, Zeca. Olha só que interessante.
Imagine uma reta que tenha coeficiente angular 3 sobre 4 e que passe pelo ponto 8, 9. Qual será a sua equação? Vamos começar revendo a equação reduzida da reta, que tem essa forma. Como o nosso coeficiente angular é 3 sobre 4, a equação fica assim. E como a reta passa pelo ponto 8, 9, vamos substituir x por 8 e y por 9. Agora que já achamos P, é só substituir tudo de novo na fórmula e chegar à equação da reta, que fica assim. Compreendeu, Zeca? Perfeitamente. Agora me diga uma coisa, você sabe o que são retas paralelas e retas perpendiculares, não sabe? Sei, mas não vai me dizer que pelo coeficiente angular também dá para saber quando são retas paralelas ou perpendiculares? Você pode até não acreditar, mas dá, Zeca, dá. E como que é isso? É o seguinte, quando duas retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Veja essas duas equações de retas. Quais são os seus coeficientes angulares? É 1 sobre 2 nas duas. Então, por isso, pelo fato das duas retas terem o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas. Olha aí as duas retas no gráfico. Não falei que elas eram paralelas? Quer dizer que quando os coeficientes angulares forem iguais, as retas são paralelas. Mas como é que eu sei quando elas são perpendiculares? Duas retas são perpendiculares quando o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Nossa, mas agora complicou um pouquinho. Como que é essa coisa do produto entre os coeficientes angulares dá menos 1? Veja essas duas retas. Quais são os seus coeficientes angulares? 1 sobre 2 e menos 2. Pois bem, e quanto dá o produto, a multiplicação desses coeficientes angulares? Não dá menos 1? Pois elas são perpendiculares. Quando a multiplicação dos coeficientes angulares der menos 1, as retas são perpendiculares. E para não ficar nenhuma dúvida, confere aí no gráfico. Veja como realmente as duas retas são perpendiculares. Bom dia, Joaquim. Ô, dona Matilde, eu não tive tempo ainda de arrumar sua caixinha, viu? Não foi por isso que eu vim aqui. Eu hoje estou com um problema muito sério. Eu recebi uma carta de uma cunhada minha de Mato Grosso. E as coisas por lá não estão fáceis. Ela está numa briga danada com um vizinho por causa de demarcação de terra. Ela não consegue determinar exatamente quanto de terra ela tem margeando o rio. E a senhora tem a planta do local aí? Ah, tem. Tá aqui. Então me explica direitinho o que é que está acontecendo por lá. Aqui está a fazenda. AD é a margem do rio, que é a medida que ela quer descobrir. Aqui em cima, paralelo a BC, tem uma estrada. Ela sabe também que os ângulos em A e C são retos. E que AB tem 500 metros. Ela também fez uma medição aqui, tentando chegar a algum resultado, e desenhou um triângulo retângulo com os pontos B e C. Encontrou esses catetos de 96 metros e 120 metros. Ah, tem mais. Daqui do ponto C, não se avista o ponto D, porque tem um morro no meio. E agora? Quanto mede essa distância aqui de A a D? Realmente o problema não é fácil. Mas você reparou uma coisa, Zeca? O quê? Que com o que a gente aprendeu hoje, a gente pode resolver esse problema? Será? Pode acreditar, olha, acompanhe meu raciocínio. Este é o desenho da fazenda. Aproveitando esse ângulo de 90 graus em A, eu vou desenhar os eixos X e Y. E agora vou escrever os pontos em termos de coordenadas. Aqui no ponto A, que é onde os eixos se cruzam, a coordenada, claro, é 0, 0. E como a distância AB é de 500 metros, então meu B é 0,500. Agora veja como eu vou usar essas medidas desse triângulo retângulo para achar as coordenadas de C. Veja que o ponto C tem x igual a 120 e y igual a 500 mais 96, que é 596. Portanto, C é igual a 120, 596. Mas o nosso problema é encontrar o ponto D. Veja que o coeficiente angular da reta BC é 96 dividido por 120, que simplificado dá 4 sobre 5. Mas observe uma coisa, como a gente já viu hoje, essas duas retas aqui, a BC e CD, são perpendiculares. E o que é que isso quer dizer?
O fato delas serem perpendiculares quer dizer que o coeficiente angular da reta CD é o número m, tal que m vezes 4 sobre 5 seja igual a menos 1. E por que é que eu sei que o coeficiente angular da reta CD é o número m, tal que m multiplicado por 4 sobre 5 seja menos 1? Ah, simples. Como as retas BC e CD são perpendiculares, o produto de seus coeficientes angulares só pode dar menos 1. Grande, Zeca! Então agora vamos calcular o coeficiente angular dessa reta. Se m vezes 4 sobre 5 dá menos 1, então vamos fazer as contas e achar o valor de m, que é de menos 5 sobre 4. Logo, a equação da reta CD é y igual a menos 5 quartos de x mais p. Vamos agora substituir o ponto C, que é conhecido e pertence a essa reta. Agora a gente vai simplificar 120 por 4, que dá 30. Veja, P é igual a 746. Nossa, mas isso tudo vai levar a alguma coisa? A gente vai descobrir à medida que a minha cunhada tanto quer? Vai sim, dona Matilde. Pode ficar despreocupada. E agora, Joaquim? E agora vamos em frente. Veja que o ponto D pertence ao eixo dos x. Logo, para o ponto D, y é igual a 0. Substituindo y por 0 na equação, veja o que acontece. O que quer dizer que a distância AD é de 596 metros e 80 centímetros. Aí está, dona Matilde. A fazenda da sua cunhada margeia o rio na distância de 596 metros e 80 centímetros. Mas essas contas aí estão certas? Que isso, dona Matilde? Duvidando da matemática? Não, da matemática não. Eu estou espantada com a resolução do problema. Eu acho que eu vou até dar uma revisadinha para ver se eu entendi direitinho o que vocês fizeram. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a calcular o coeficiente angular de uma reta. E viu como se transforma a equação de uma reta da forma geral para a forma reduzida. Conheceu o significado do sinal do coeficiente angular. E viu qual é a relação entre os coeficientes de retas paralelas e de retas perpendiculares. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima!